Boa noite, minha gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai receber aqui Luana Souza, jornalista, comunicóloga, autora do livro Na Contramão do Afeto. Deixa eu organizar aqui minha trança para ficar bem bonito para todos e todas. Então podem chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que esse bate-papo foi um bate-papo bem compartilhado. Acho que muitas pessoas interessadas em escutar essas palavras de Luana, que é uma referência para todos nós. Então cheguem, vou acenando aqui para quem está entrando, digam de onde vocês estão falando. Que maravilha! A força da leitura, né, tem sido uma coisa tão interessante a gente fazer essas lives, bater esse papo com os autores para eles falarem sobre os seus processos criativos, para falarem das suas obras, para realmente demonstrar esse ponto de vista em relação ao mundo. Então esse projeto a gente já teve Luciano Matos, Lucas Veiga, Elisa Lucinda, Luciana Souza e vocês, claro, Luana Souza, que vai ser hoje. Luciana Souza, a gente fez aquele projeto do ano passado, Lucas Lives. E quero que vocês falem quem vocês querem ver por aqui sendo entrevistados por mim. Quais são os livros e quais são os atores que eu farei de tudo para conseguir essa entrevista e a gente continuar fazendo essa troca de conteúdo. A Ilana Freitas, boa noite. A Pombagem, Periferia de Salvador, boa noite. Muita gente legal entrando aqui. Estamos esperando a Luana entrar. E para quem não sabe, eu fiz a resenha desse livro, que é o nosso objeto de bate-papo de hoje, que é um livro lindo pela capa, né? A minha história com ele é muito engraçada, porque eu estava na Flim, na festa literária que aconteceu em Cajazeiras, e aí a Luana Souza estava também, ela ia lançar o livro, eu não sabia. E antes disso eu passei por uma banca do livro, da editora Pinaúna, no qual esse livro estava em exposição, e eu vi a capa muito interessante e logo falei, nossa, essa é a Luana Souza da TV, que é a escritora? Perguntei a ela, né, quando eu a vi, esse livro é seu? Ela sim. E ela já entrou aqui, então já vou fazer logo esse convite para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, César Caio, meu querido, bem-vindo. As lives realmente dá vontade de fazer várias durante. Uau! Boa noite, Lu. Boa noite, minha querida. Que energia, que luminosidade você traz pra gente com esse Olha sorriso quem encantador. fala. Olha quem fala. Boa noite, gente. Tudo Hoje bem? você vai trocar de lado, né? Ou você é tão entrevistadora, hoje você vai ser a entrevistada do momento. Tá Esse é preparado? Que bom que você aceitou o nosso convite, Lu. Agradeço muito. Quero dizer que a resenha que eu fiz do seu livro está tendo uma recepção muito boa, muita gente interessada em ter esse livro, galera de São Paulo já pedindo para eu levar quando eu fizer uma viagem para lá. Então, essa é mesmo a ideia da gente fazer a sua palavra circular e não só apenas o que você diz, mas sobre o que você diz, né? E antes de a gente entrar nos detalhes dessa obra que é tão interessante, eu vou apresentar, você dispensa a apresentação, mas é sempre bom enfatizar o currículo dos meus convidados e convidadas. Então, Luana é cachoeirana. Eu até brinco com ela que depois de Mateus Aleluia, ela é minha cachoeirana predileta. Mas Mateus Aleluia não pode sair desse pódio, né, não, Lu? Do nosso. Jornalista, comunicóloga de formação e atuação, mestra em cultura e sociedade, pesquisadora afrodiaspórica, doutoranda em comunicação, apresentadora do premiado programa Conversa Preta da TV Bahia e também atualmente está na tela apresentando Mosaico Baiano. Como se não bastasse tantas referências bacanas, ela ainda é escritora. É coautora no Controvérsias, Perspectivas de Mulheres em Cultura e Sociedade e autora Na Contramão do Afeto, Histórias e Trajetórias de Mulheres Negras, que é o livro do qual a gente vai falar hoje. Bom, eu já quero começar pelo começo. Na abertura do seu livro, na apresentação, você coloca que toda jornalista tem um lado. Inclusive, eu gostei que você usa o artigo A, né, o artigo feminino. Você não coloca
todo profissional de jornalismo, toda jornalista. Então, acho que já é uma afirmação identitária muito forte que começa desde já quando a gente abre. E aí, você escreve, né, esse trabalho que é um fruto do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso. E aí a pergunta que eu tenho para te fazer é: você teve referências ah, de escritores pretos para compor esse trabalho, de escritoras pretas para compor esse trabalho, ou você teve certa dificuldade? Como foi esse processo para parir esse livro? Pronto, então, gente, já tá vendo que tem a galerona chegando agora. Gente, beijo, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Então, Lu, na verdade, esse livro surge exatamente de uma inquietação por parte da ausência de referências negras durante a minha formação em jornalismo. Foram 4 anos de curso e eu questionando a ausência de pautas que dessem conta de pensar as questões e as relações raciais e de gênero. Porque eu acho que todo jornalista tem a obrigação de ter o mínimo de conhecimento e de embasamento sobre essas duas temáticas para atuar em campo, independente da área, seja na televisão, na redação, no impresso. Todo jornalista, toda e todo jornalista precisa ter o mínimo de conhecimento sobre essas pautas. Então, eu questionei muito durante o meu processo de graduação a ausência de disciplinas e discussões temáticas em sala que dessem conta de propor esse debate. Então, a partir do processo final do curso, de preciso entregar um trabalho de conclusão de curso, eu comecei a questionar o que eu estou fazendo dentro do curso de comunicação, no qual eu estou há 4 anos sem me encontrar, sem conseguir debater as pautas raciais, que é o que me move principalmente. Então, eu comecei a pegar disciplinas, já no final do curso, eu comecei a pegar disciplinas de outros cursos que tratavam das questões raciais, disciplinas de sociologia, antropologia, para tentar ter o mínimo de embasamento profissional, né, acadêmico da temática e pensar de que forma eu poderia trazer isso de uma forma forçada para o meu trabalho de conclusão de curso. Foi aí que eu tive a ideia de trazer uma temática que me interessava e que me movia naquele momento, porque eu já fazia parte de movimentos negros, de movimentos sociais, então já tinha um Sim. contato com debates. Eu me recordo bem que na época é, a temática do genocídio da população preta, do feminicídio, da solidão da mulher preta já estava em voga, já estava sendo debatida. Então eu comecei a me colocar também dentro dessas pautas e pensar, já que não tem, eu vou fazer com que tenha, de alguma forma. E é aí que eu propus escrever um livro-reportagem, que é um produto do jornalismo, porque eu ouvi durante a minha graduação inteira que a pauta racial não é pauta para se pensar dentro do curso de jornalismo, e que por isso Você chegou a ouvir isso durante a graduação? graduação. E que por isso Nossa, que não tinha louco. como eu pensar numa pauta que abordasse essa temática como meu trabalho de conclusão de curso. Eu falei, tá, a pauta é proibida? Ok. Vocês vão me proibir, então, entregar um produto do jornalismo? Porque a justificativa é essa. Eu vou entregar um produto do jornalismo e o tema quem decide sou eu. Foi aí que eu propus o livro-reportagem. E aí, olha, o livro-reportagem é do jornalismo. Vocês vão dizer que não é. Ah, é. Então, o tema do livro quem vai decidir sou eu. E aí foi essa coisa. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Virou. Foi a única forma de eu conseguir trazer a pauta para o meu trabalho de conclusão de curso. Aí foi difícil, porque ninguém queria me orientar, fiquei sem orientação, foi aquele embate com o colegiado, enfim, rendeu bastante dor de cabeça. E aí que eu trago também, entro no assunto do livro, né, a solidão da mulher negra dentro da academia, porque a gente não tem direito nem de Exato. produzir conteúdos que dão conta de pensar a nossa realidade nos ambientes sociais. E aí eu comecei a buscar me aprofundar mais em referências e eu me baseei muito em Sueli Carneiro, em Lélia Gonzalez, em Bell Hooks. Foram as minhas principais referências nesse livro. E a professora Ana Cláudia Pacheco, que foi uma das primeiras baianas a escreverem sobre a afetividade da mulher negra. Ela escreveu o livro Mulher Negra, Afetividade e Solidão, que foi inclusive a tese de doutorado dela. Então foi uma das referências que eu tive assim para construir esse trabalho. Que maravilha. E no livro, de fato, eu não conhecia a Ana Cláudia, eu já conhecia a Bell Hooks, já conhecia Sueli Carneiro, mas a Ana Cláudia eu não conhecia. Achei que foi uma boa referência que você nos trouxe, né? É, Porque é isso. Eu me lembro muito também na minha graduação Olha aí, o livro dela, né? Bacana. livro base. Repete o título pra gente? Mulher Negra, Afetividade e Solidão. Ana Cláudia Lemos Pacheco. Ela é daqui, se não me engano. É daqui. Nossa, Ela é do UFBA. uau, A imagina.
quão incrível seja esse livro, né? Essa Hum, coisa de. A literatura é muito louca, porque quanto mais você vai lendo, mais você vai conhecendo referências. E aí, quando você vê, já tá uma coisa assim que você não consegue dar conta. E falando verdade. em graduação, eu me lembro, eu até mencionei isso na live que eu fiz com a Elisa Lucinda, né? Que durante a graduação fazia um trabalho sobre cultura. E perguntei à professora se ela tinha algum referencial preto para me indicar, né? Naquele momento eu comecei a ter mais acesso à discussão neocolonial e só queria falar daquilo, como na verdade eu só quero falar disso até hoje. Não vejo problema nenhum disso. Quem entrar no meu Instagram vai ver que eu só falo de preto e é isso aí. E aí ela me falou: não, eu não tenho esse referencial para te dar. E logo depois disso me indicou um livro de Stuart Hall. E pasmem, Stuart Hall é o grande preto referência da cultura para nós que somos comunicadores. Então sequer ela sabia que ele era um cara negro, porque é impossível ler Stuart Hall e não saber o seu viés em relação à negritude, não é mesmo, Lu? Verdade. A Muito gente bom. sabe, eu sempre lembro disso, eu falo, nossa, como realmente a academia ainda precisa, né, se aprofundar mais E eu, sobre essas questões. Porque até os cânones que eles próprios indicam, eles não sabem de onde vem, como assim? Que loucura, né? E a aí, nesse cenário. Sim, fale, pode falar. Não, desculpa, Zico, é porque eu emendou com uma coisa que eu publiquei hoje no Twitter. Né? Na verdade, eu fui retuitei a postagem de uma pessoa, de uma mulher acadêmica. Ela Sim, falou sobre a dificuldade para nós negras, negros dentro da academia, quando a gente vai apresentar um trabalho onde em espaços onde só tem brancos, eles nem ouvem o que a gente está falando, não conseguem nem associar o nosso trabalho. Mesmo que a gente esteja ali com metodologia, tudo muito direitinho, aí eles têm mania de uma pergunta. A única pergunta que eles fazem é: mas por que vocês não leram Fulano? Mas por que você não leu Fulano? E geralmente o Fulano é Stuart Hall, porque é a única referência negra. exatamente. Que Às vezes cômico, né? Como realmente. é Stuart Hall. Exatamente. E é tipo, é como se fosse uma rasteira de capoeira, sacou? Tá falando do cara que tem essa coisa que fala das questões afrodiaspóricas e não tá sabendo quem é, minha gente, que vexame. Mas aí, nesse bojo, né, eu quero aqui trazer. Na nossa live, eu vou sempre estar pegando coisas que você escreve no livro, né? Que eu gosto muito de fazer essa Massa. leitura do que o escritor, a escritora coloca. E na página 37 você diz: ser mulher negra em Cachoeira também é ser só, mesmo quando a casa está cheia, mesmo quando a mesa está bem servida. A solidão quase sempre nos transforma em pilares das relações, exigindo-nos uma força que só cessa quando sangramos. Então, nesse cenário da cachoeira festiva, na cachoeira do São João, na cachoeira da Flica, do Festa da Ajuda, da Festa da Boa Morte, você escolhe trazer esse recorte que me parece que até a sua pesquisa, me corrija se eu estiver errado, não era tão visibilizado. Por Verdade. que falar desses afetos ou desafetos dessas mulheres? Primeiro porque eu trago muito essa coisa de cachoeira por ser cachoeirana e por ser um território que a gente sabe que, assim como Salvador, é um território negro, é um território preto. Exato. E porque todo mundo se conhece ali, todo mundo é parente, todo mundo é amigo, todo mundo é primo. Então essa ideia da casa farta, da casa estar sempre movimentada, cheia de gente, remete muito a tudo isso que Cachoeira representa, a esse contato de afetividade entre pessoas, vizinhos, parentes. Mas ainda assim, quando a gente vai aprofundar bem nas histórias das mulheres de cada casa, a gente vai perceber que tem feridas que começaram muito antes dessas mulheres se identificarem enquanto mulheres, muito antes delas se entenderem enquanto mulheres. E isso está muito relacionado ao que a branquitude hoje se apropriou também como tema de si própria, que é o racismo estrutural. Só que para o racismo ser estrutural, ele precisa se estruturar, ele precisa que alguém faça a manutenção dele. Então, com essas mulheres, comigo não seria diferente. A pesquisa, na verdade, ela nasce primeiro de uma inquietação pessoal também. Por que pensar a solidão da mulher negra? Porque durante o meu período de graduação, eu já venho, né, de uma experiência que é muito comum entre mulheres negras, de vir de uma família desestruturada. Eu venho de uma família desestruturada, né? Eu cresci vendo minha mãe sofrendo violências físicas por parte do meu pai. Eu cresci sendo criada, educada pelos meus avós, porque minha mãe estava ocupada, entre aspas, tentando resolver questões
do relacionamento dela. Então, o livro ele surge primeiro de inquietações pessoais. Primeiro do meu Uau. problema comigo mesma e com minha família. De entender o meu afastamento de minha mãe, a minha relação com ela, que era uma relação ruim. Então foi um livro que, inclusive, eu sempre falo, é um livro que me amadureceu para entender e resolver a minha relação com a minha mãe. Para eu entender que também existe na vida dela traços e resquícios de um racismo, de um machismo que atravessou a trajetória dela a vida inteira. Como é que eu vou cobrar de uma mulher Exatamente. de 14 anos, perdeu a mãe e teve que cuidar de 6 irmãos dentro de uma zona rural, sem estudo, sem nada, trabalhando de doméstica na casa de gente branca? Como é que eu vou Exatamente. justificar isso? Como é que eu vou adiar essa mulher? Então, é um livro que começa a surgir da minha relação pessoal, da minha ausência de afeto no seio familiar, de questionamentos que eu já fazia dentro da minha própria vida, dentro da minha própria trajetória, e que acaba gerando um grande problema de pesquisa. Por que eu vivo isso? Será que mulheres iguais a mim vivem o mesmo que eu? Vou para as ruas procurar saber. Então é a partir daí que eu começo a tentar responder uma pergunta, uma questão que era minha, subjetiva, e transformo ela numa questão, numa pauta coletiva. E é que eu descubro que a resposta está para além dos muros da minha casa, estava para além dos muros da minha casa. Então é a E partir daí. essas mulheres que você escolheu para sua pesquisa, elas já eram conhecidas suas ou como foi assim esse processo de escolha? Desse grupo, apenas uma mulher eu conhecia com mais profundidade, mas não conhecia parte da história dela, que era ainda da Uau. Lunda. Já conhecia, já tinha uma aproximação, foi inclusive uma das pessoas que me ajudou muito no momento que eu mais precisei, que, enfim, entrei em depressão, perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida. E aí ela me acolheu na época. Mas eu não conhecia a história de vida dela, a trajetória com profundidade. Ela nunca tinha aberto aquilo para ninguém. E aí eu fiz o convite porque eu cheguei, eu parava todo mundo no meio da rua. Todas as mulheres que eu via negras e tal, eu Sim. parava assim, eu sou estudante de Nossa, então em jornalismo. Cachoeira você deve ter tido um problemão, que são muitas e cada uma mais linda do que a outra, parecendo verdadeiras esculturas. Assim, qualquer canto que eu estivesse, eu parava. Então foram muitas negativas. Como assim, menina? Eu vou falar disso? Que tema maluco é esse? Não, não, não vou abrir minha vida para jornalista, não. Era sempre isso que eu abri. Não vou abrir minha vida para jornalista. Tanto é que a ideia inicial era entrevistar 10 mulheres e eu só consegui entrevistar 4. Mas Mas teve essa. imagina só. Não vou dar Se entrevista você falando da minha entrevistar vida. 10, você já tava com o projeto do doutorado pronto, porque se com 4 você conseguiu isso, imagina só. Ia ter muito pano para manga para analisar. A gente vai falar sobre essas questões mais pessoais, um pouco mais assim para o final, quero aprofundar alguns pontos que você tocou. Mas antes disso, queria colocar também outra coisa que para mim é uma das coisas mais originais que eu já vi em pesquisa e também um dos pontos mais interessantes do livro, que foi os nomes que você deu a essas mulheres, né? Nomes fictícios e de acordo com a religião do candomblé da nação Congo-Angola, a qual você disse que na nota explicativa é a sua filosofia de vida, né? Então, antes de a gente entrar para falar um pouco de cada mulher, você quer falar um pouco sobre essas divindades? Bacana. Então, Lucas, eu sou Macota, né, do Candomblé Terreiro, Congo-Angola, de matrizes Congo-Angola. Macota, para quem não sabe, é. É referente à ICAD. Ok. E aí, os inquices, né, que se referem aos orixás no Queto, me deram essa titulação nesse cargo. Isso faz mais ou menos 10 anos, 11 anos. Há 11 anos eu sou Macota. E sempre tive uma identificação muito forte, né? Sou de Cachoeira. Cachoeira é terra da macumba. Axé. Muitos anos e eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque foi lá que eu tive esse encontro com a raça, né, com a minha identificação racial e também religiosa, né, o meu encontro ancestral espiritual. Então, na construção desse livro, tendo Cachoeira como referência, as águas de Cachoeira como caminho, não tinha como não falar das divindades da minha religião.
Exato. Principalmente as mulheres que são a base da minha trajetória. Eu falo, eu só sou porque eu sou filha de Nanda Lunda. Eu só sou quem eu sou porque eu sou guiada e neta de Zumba Lunda. E tenho como referência a força de Matamba e a facilidade de Caitumba. Eu vou Exatamente. referências existem. Dandalunda, as pessoas associam a Oxum, né? Sou filha dela. Caitumba, na minha nação, Caitumba, Cucueto, Iemanjá. E Matamba, a Oiá, que é a Yansan. Zumbaranda Nanã. Eu nomeei as minhas entrevistadas trouxe como nome delas, né? Fazendo referência, inclusive, à personalidade, que não é uma coisa que eu não acredito muito, acho que não tem nada a ver, mas fui relacionando isso, a questão da idade, os afetos, é o que a gente sempre coloca. Ah, mas Oxum é assim, né? Oxum é fertilidade, é mãe, né? Iemanjá é a mãe de tudo, de todos, é quem abre a vida, dá caminho. Nanã é quem cuida, quem guia, quem faz o trajeto todo pelo universo e tal. Então eu fui pegando essas referências e tentando colocar, associar essas qualidades, essas características em cada uma das minhas entrevistadas. Então foi a partir daí que, preservando também a história delas, eu não imaginava que esse livro seria publicado. Tem isso. Sim. Assim eu já pensei, não vou revelar nomes de ninguém, porque Cachoeira é uma cidade pequena e eu sei que muitas delas já tinham me pedido para não identificar algumas delas, não Uhum. identificar uma, para a questão de preservação mesmo da imagem, de relações também familiares, porque tem alguns relatos que são mais profundos, assim, que, enfim. Mas tem essa relação. Tá? Brinquei com essa coisa das águas. Quando eu conversei com a Mayara sobre a capa, a gente também falou, olha, eu preciso que a gente se conecte ao que é esse livro. Esse livro, ele nasce num momento muito profundo meu com a minha ancestralidade. Eu estava nesse processo de buscar cada vez mais estar em consonância, convergindo com as águas de cachoeira, com os mares, a água salgada, a porta também para o então, eu estava nesse processo mesmo de reencontro, de conexão ancestral, e eu precisava colocar isso dentro do meu livro. Inclusive, eu acho que tem um pé delas nisso aí, viu? Com certeza. Elas que estavam me Sem ajudando. sombra de dúvida. E é aquela coisa, né? Quem nos protege nos acompanha sempre, inclusive nas nossas produções acadêmicas e literárias. Isso é muito bonito. Então vamos começar a falar sobre cada uma delas, né? A primeira delas, Matamba, que é uma mulher que tem 54 anos, mãe de 4 filhos, 3 mulheres e um rapaz, todos de mesmo relacionamento. Começou a se relacionar amorosamente por volta dos 13 anos, né? Uma coisa interessante nesse livro é a gente perceber o quão cedo essas mulheres começam a se relacionar e a ter filhos e às vezes responsabilidades que hoje seriam impensáveis para uma mulher. E antigamente era muito normal, não é mesmo? Muito comum. Tanto que a gente vai falar da Zumbaranda, que é a última, que é a mais velha. Ela casou aos 20 e ela diz: eu casei velha já. Véia, aos 20 anos, imagina só. E essa aos 13 já estava, né? Então a gente pensar essa coisa das mulheres negras já tão jovens terem esses relacionamentos e essas responsabilidades é muito simbólico, né? Será que as E brancas... era muito comum isso, né? Hoje a gente consegue perceber que há um empoderamento maior dessas mulheres, que hoje a gente consegue entender, colocar outras coisas como prioridade, e acho que isso também está muito relacionado ao preterimento, né, da mulher preta, a essa realidade de exclusão, de desafeto, né? Ou seja, casamento, acho que tem algum momento do livro que eu falo sobre isso, que era um argumento que minha família também usava muito, sobre a casamento é como se fosse uma moeda de troca, a sorte, um presente. Né? Pô, você ganhou um prêmio na Mega Sena, você arrumou um marido. Então, isso era muito comum. Eu via muito isso até pouco tempo atrás. Eu tenho 26 anos, então há 16 anos atrás, esse era um discurso muito comum dentro da minha família. Você precisa casar logo, tem que ter filho logo, senão vai ficar velha, senão ninguém vai te querer. E Então, até, e até naquele episódio que você conta também de quando você vai na delegacia para pegar alguns dados sobre violências em isso, relação às mulheres, aí acho que o delegado te fala que muitas não falam para não ficarem solteiras, né? E alguém de lá grita: é porque hoje o homem tá difícil. Então, de certa forma, essa ideia ainda permeia a sociedade, né? eu não consigo esquecer dessa cena. Engraçado que
o percurso de fato começou lá, porque eu estava super perdida, não sabia como fazer. Eu sabia que eu queria fazer um livro-reportagem, mas não sabia por onde eu começar. Eu precisava fazer um recorte. Aí eu fui buscar Sim, dados na delegacia. Eu quero saber, vou procurar dados, vou falar de violência doméstica. Aí eu fui para a delegacia para tentar coletar dados e tal. Na época eu já trabalhava numa rádio da cidade, então já tinha facilidade de conseguir essas informações. Aí eu fui sim. buscar dados, aí aconteceu isso. Várias coisas foram acontecendo no caminho, coisas que aconteciam cotidianamente, mas que eu não tinha reparado, porque eu não estava focada naquilo. Situações de mulher brigando com a outra por causa de um cara escroto, de mulher desqualificando a outra, de mulher que acha que uma mulher que é independente do marido tem que apanhar sim, porque o marido sai para trabalhar e ela tá lá fazendo farra. Então, coisas que começaram a cair assim na minha mente como algo que eu precisava olhar. Poxa, isso aqui acontece todos os dias, eu não reparei isso. É esse o pensamento que é reproduzido aqui o tempo todo e eu não tinha percebido isso, do quanto isso tem se estruturado aqui ao meu redor. E é aí que eu faço todo o percurso da delegacia até a primeira entrevistada, pensando sobre isso. Aí o meu livro começa a se formar mesmo, o tema começa a se constituir na delegacia, a partir da fala dessa mulher. É que homem tá difícil. Exato. E aí já tem essa conexão, porque a epígrafe que abre já é a Matamba falando que ela apanhava muito, né? Ela vivenciou um relacionamento muito abusivo, que inclusive no qual ela também tinha responsabilidades dentro desse relacionamento, então não era abusivo só do ponto de vista físico, mas também financeiro e outros mais. Então, do ponto de vista de entrevistadora, como foi assim a sua reação diante desses relatos, que são relatos muito íntimos e de muita dor? Como foi que você reagiu em relação a isso? Foi muito difícil, Lucas. Foi muito difícil mesmo. Por isso que eu resisti tanto a publicar esse livro na primeira oportunidade que tentaram me dar. Bora publicar esse livro. Porque foi um processo que eu não conseguia dar conta. Porque era como se estivesse contando a minha história também. Como se estivesse. Uhum. Era algo muito próximo de mim, que eu não imaginava que outras mulheres estivessem vivendo também, sabe? Sim. Então foi muito difícil. Parecia que eu tinha entrevistada, no livro parece que eu fiz uma entrevista só, mas não, foram dias de entrevistas. Eu Sim. sempre parava. Quando eu vi uma história assim, a gente pode continuar depois? Vamos marcar, porque aquilo estava me afetando emocionalmente. Então foi um trabalho que mexeu muito com as minhas estruturas. Eu tive muita dificuldade e eu acredito que elas também, eu tenho certeza que elas também, porque não é fácil tocar em feridas que já estavam ali adormecidas. Então, Exato. foi um processo muito difícil. Eu levei dias, meses, assim, para voltar. E, sabe, as entrevistas não aconteceram assim de primeira, não. Foi tipo uma coisinha aqui, aquilo ali já me levava para um outro universo, para uma outra dimensão, a dimensão do interno, do doloroso. E aí eu recuava. Eu falei, vamos falar depois? Vamos falar depois? Aí foi desse jeito que a coisa aconteceu. Mas foi muito difícil. Principalmente Matamba, que eu conhecia já, Uhum. mas não tinha dimensão dessa realidade. Conhecia não a ponto de me aprofundar na vida dela, de conversar, Sim. de coisa do tipo. Sempre todo mundo ali se conhece. Todo mundo em Cachoeira se conhece. Mesmo que seja só de vista. Mas foi muito difícil. Muito, muito difícil. Cada contato, cada entrevista era uma descoberta nova e eu não sabia o que fazer com aquilo. Me sentia até culpada por estar fazendo com que essas mulheres Relembrar. adentrassem no seu interior e trouxessem essas lembranças novamente. E é muito simbólico quando você fala que já conhecia e não imaginava que ela tinha passado por isso tudo. Então, pensa só na quantidade de mulheres que a gente conhece que estão passando ou já passaram, até podem passar por situações semelhantes e que não falam e que têm medo e que vivem acuadas e que, né, a gente fica sem saber. E só um processo, né, mais íntimo, mais cirúrgico, como você fez, que foi de fato entrevistar, é que essas coisas são reveladas e essas sombras são trazidas, né, à claridade. Mas tem um ponto muito interessante aqui nessa parte da Matamba que eu vou ler, que você narra, né, que certa vez ela contou que foi apaixonada enlouquecidamente por um rapaz branco. E ela diz: foi o primeiro branco que tive na vida. Quando ela falou isso, você escreveu uma coisa que, de fato, eu também já
Me encuquei, né? Você colocou encucada com a afirmação, questionei o porquê da ênfase no branco. Ela me respondeu que sabe Deus como, mas aprendeu a não gostar da cor de homens negros, mesmo tendo se relacionado a todo tempo com pessoas da mesma raça. Não sabia explicar as causas, mas lembrou que durante a infância não podia ver uma pessoa de pele branca e já corria para chamar de tio de tia. A questão do auto-ódio também é uma coisa que permeia praticamente todas as histórias, inclusive a sua própria história, né? De famílias que reproduzem esse auto-ódio e de forma tão explícita, né? Como que ela sendo negra, consegue explicitar de forma tão assim, chega a ser uma coisa muito louca, né? Porque a gente consegue saber as sutilezas, né? Quando alguém na família fala, nossa, o seu nariz é o nariz que o boi pisou. Você tem um cabelo de tal coisa, o cabelo ruim, né? Porque nenhum cabelo é ruim. E aí, dessa forma tão explícita de não gostar mesmo e dizer, é muito louco, né? E esse auto-ódio permeia essa história e várias outras histórias. E o Lucas Veiga, que é o renome da psicologia preta no Brasil, ele fala muito sobre essa questão do auto-ódio, né? De que já que a gente cresce num país ou num contexto em que nenhuma referência é aquela referência que nos exalte, muito pelo contrário, a referência nos subjugando, nos colocando como feios, nos colocando, né, como pessoas de pouco ou nenhum valor, como que a gente vai gostar de uma pessoa que tenha essas qualidades, ou até mesmo de nós mesmos, né? Como essa questão do auto-ódio ela tá tão enraizada nas famílias. Você queria falar um pouco sobre isso? Verdade, isso é muito forte. Quando ela falou isso, eu lembro perfeitamente, a primeira coisa que veio na minha cabeça era uma frase que minha avó reproduzia muito. Pelo Qual amor que de é? Deus, casa com branco para poder embranquecer essa família. Nossa Senhora. Minha avó era preta retinta, que ela já faleceu. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei pensando, né, sobre as justificativas que minha avó dava. Ela, poxa, por eu ser preta retinta, eu estudei tanto e não consegui nada na vida. Já a minha irmã, com a pele muito mais clara que a minha, conseguiu tudo, inclusive casar com um homem milionário. Então, era o ódio que ela tinha a essa estrutura e o auto-ódio automaticamente, né, que vai promover isso dentro das Exato. mulheres. Então, eu percebi isso na fala dela. Ela só não soube justificar, né, Sim. matando. Mas quando ela falou isso, só veio a fala da minha avó, que eu julgava muito minha avó, brigava muito com ela, porque não podia citar um namorado preto. Eu nunca, minha avó só nunca conheceu ninguém que eu me relacionei. Ela só conheceu meu ex-marido porque não teve jeito. Porque Sim. era mais que ela não ia conhecer. Mas ainda assim, tinha um tom de pele igual ao meu, ela passava. Pra ela não ia ficar tão preta assim. Entende? Eu tô rindo porque eu tô lembrando exatamente Ah, falava isso. Ela, deixa eu. sim. Ela olhava do postiolho, que é aquela janelinha que tem nas casas de interior. Ela ficava, Sim. Luana trouxe namorado pra ver, deixa eu olhar primeiro do postiolho. Se for preto, não entra. Porque eu já disse a Gente. que é pra embranquecer a família. Então tinha muito isso, sabe? Desse discurso de case com uma pessoa branca, porque a pessoa branca vai ter mais condições, tem mais estrutura de vida, tem mais oportunidades e vai lhe tirar dessa zona do racismo. Então, isso é muito comum, gente. Isso ainda hoje é muito comum. Eu vejo muitas pessoas tentando justificar o afeto, né, como se fosse algo que não tem cor. O amor não tem cor. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente sabe que o amor que ensinaram pra gente é um amor colorido, sim. Na verdade, não é nem um amor colorido, não é Exato. um amor pálido, um amor que nos desvirtua de tudo aquilo que faz parte do que a gente é. E é por Uhum. isso que a gente está aqui falando de solidão da mulher negra. Se esteja também ao homem negro, eu sei disso. Só que eu falo do meu Exato. lugar de fala. Mas o caso de Matamba é muito comum, Lucas. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua vida também, essa referência de uma pessoa mais velha, né, dizer. E geralmente são as pessoas mais velhas, porque não tiveram contato com a pauta da autoestima preta, não tiveram contato com a pauta do racismo, para pensar, poxa, é o racismo que está lhe fazendo pensar dessa forma. O caminho não é esse. Na verdade, o caminho é o inverso, porque uma pessoa branca nunca vai entender as suas dores. Talvez nunca venha a entender as suas dores. Então, eu julgava a minha avó, mas esse livro me deu uma abertura, assim, tipo, minha avó pensava Sim. isso. Por quê?
ela pensava isso também. Isso tem muito a ver. Então tá explicado, é o auto-ódio, é esse processo que o racismo faz com a gente, né? De fazer a gente odiar o Exatamente. espelho. E se a gente não ama uma pessoa preta, é porque a gente não ama quem a gente vê refletido no espelho. A gente não se ama. Se a gente não consegue ver afeto numa pessoa preta, se eu não consigo ver afeto, sentir afeto por uma pessoa preta, é exatamente porque eu não consigo sentir afeto nem pelo que eu estou vendo no espelho. Porque a pessoa preta é exatamente quem eu sou, dos meus traços. Então, dizer que o amor não tem cor é querer justificar essa estrutura racista que nos coloca e nos impõe o auto-ódio a todo instante. Sim, e é bom a gente também levantar aqui que auto-ódio é uma coisa muito diferente, porque tem gente que aproveita disso para falar que o próprio negro é racista com os próprios negros. E elas enchem a boca para falar disso, que é como se tirasse a culpa ou a responsabilidade da branquitude em relação a esse tema. Mas isso não existe porque o racismo é um sistema de opressão muito completo. E ele é tão bem sucedido que ele faz com que nós próprios nos odiemos. Então, não existe isso de dizer que preto é racista com os pretos, porque não é assim que funciona. A banda toca de outra forma. E esse conceito do auto-ódio eu acho que vem muito nessa didática, né? De deixar isso muito bem pontilhado. E aí, como mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, o jogo vira, ela entra no aplicativo de paquera, conhece um homem retinto que ela considera-o como príncipe encantado, e hoje, não sei, mas até recentemente estava com esse príncipe encantado preto. Tá vendo aí como são as coisas? Preto, verdade. Ela me apresentou a ele, eles estão juntos, casaram até. Olha, Bem tá vendo? felizes. E aí ela Mais um ficava exemplo do que o jogo virou. oi. É mais um Ela me exemplo disso, né? De que o jogo virou. O jogo virou literalmente. E ela me mandava mensagem. Ai, mas eu ainda tô com vergonha de apresentar pro mundo. Porque ele é assim, ele é assado. Eu falei, ele é um homem preto que te ama. Olha pra vocês dois. Ele é um homem preto que vai lhe dar tudo aquilo que você buscou a vida inteira, que está lhe dando. Você me disse que ele lhe trata como uma rainha, como uma princesa. O que é que o mundo precisa julgar? O que é que você tem que apresentar para o mundo? Então, Exatamente. me vive esse amor intensamente. Aí hoje ela posta fotos no Instagram com ele, posta foto o tempo todo. Ai, eu fico tão feliz aqui vendo isso, sabe? E o engraçado também é que tem uma parte que ela fala: Nossa, eu gosto tanto dele que pra mim a cor nem importa mais. Meu Deus, e é uma coisa assim de uma ingenuidade que a gente não pode nem chegar pra uma pessoa dessa de falar, Gente, isso é. A gente não pode ter essa abordagem porque são camadas, né? São camadas que a gente vem desconstruindo e o trabalho ainda segue enorme e árduo e contínuo, não é verdade? é verdade. E aí, passando para a segunda personagem, a Kaitumba, que ela é a mais jovem das entrevistadas, né? 22 anos na época, se autodefine como mulher preta, é influenciadora digital e se tornou uma pessoa completamente apaixonada por quem ela era ao longo das experiências que ela passou na sua vida, né? Aos 14, perdeu sua mãe vítima de uma doença no pulmão e tem esse trabalho de influenciadora digital, me parece que eu não a conheço, obviamente, mas me parece que ela criou essa persona um pouco mais dura, mais rígida, mas ela fala, né, que isso é uma capa, que na verdade no fundo ela é uma pessoa que tem seus sentimentos, que tem suas dores e tudo mais. Então também me vem isso na cabeça do quanto que as mulheres negras elas criam para si próprias capas e defesas para não sucumbir a essas vicissitudes do racismo. Você concorda comigo? Muito, muito mesmo. É exatamente do que você já veio trazendo no início, né? Que foi um trecho que eu trago no livro também, sobre a sociedade ter nos transformado em pilares de concreto em todas as relações, são relações familiares, relações conjugais, até no seio de amizades, a gente consegue perceber que somos nós que estamos sempre tendo que sustentar a relação, aceitando piadas sem graça, aceitando comentários maldosos. Então, a gente incorporou essa ideia de que temos que ser resilientes o tempo todo, de que temos que ser fortes o tempo todo, para não sucumbir, que a gente acaba lidando com isso em todos os momentos da vida. A gente acaba se desumanizando sem nem perceber. Eu vi Exatamente.
eu percebi que eu estava me desumanizando na terapia, quando eu tive condições de pagar a terapia com pessoa preta. Né? Quando eu tive condições de tentar me entender também no processo. Aí eu descobri que eu achava que eu estava abafando, assim, de uma mulher forte, né? Que não chora, que tá ali aguentando sempre as humilhações, os comentários maldosos, que tenta fazer graça com tudo, ressignificar tudo. Né? Vejo muitas Uhum. que a gente precisa aprender a ressignificar. Eu acho que a gente já ressignificou maldades demais que vieram da Porra. branquitude. A gente precisa parar, quebrar, romper com isso, com esse hábito, com esse péssimo hábito, ressignificar a violência em cima da gente. Porque ser pilar de uma relação, das relações, ser pilar do mundo, significa que a gente não tem o direito de sentir. E quando tiram e negam o nosso direito de sentir, estão nos negando, inclusive, o nosso direito de existir. Como é que você vai existir sem sentir? Como é que você vai sobreviver sem sentir? Isso é desumanização. Então, eu acho que a gente precisa Total. romper, sabe? Tentar educar afetivamente as nossas mulheres, os nossos pares, para que não aceitem ressignificar a noção de que é uma mulher guerreira. Eu odeio quando dizem que eu sou uma guerreira. Não usa essa expressão comigo. Eu não sou uma guerreira. Eu sou uma mulher que está o tempo Uhum. todo tentando driblar o que o racismo tenta fazer comigo. Driblar as violências, mas eu choro. Quase todas as noites eu choro. Eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de não brigar, de não resistir, tenho vontade de não fazer Sim. nada. Não tô a fim de brigar aqui agora. E aí? De não Não ser queria... didática. não tô a fim de ter que explicar. É isso. Exatamente, nós estamos sobrecarregadas, Nara. Nós somos mulheres sobrecarregadas, né? Exato, Então, não é justo. Não é justo isso com a gente. exato. Que depoimento forte. Para quem chegou agora, eu vi pessoas perguntando onde pode adquirir o livro. Tem disponível no site da Pinaúna. Tem mais em algum lugar? Tem em Amazon também. Eu acho que lá. Submarino, Livraria Cultura, tem na Escariz do Shopping Barra, tem vários lugares. Perfeito. E Depois aí, da live, então vocês voltam e veem o título do livro, para quem não conseguiu anotar, mas só enfatizando. Na contramão do afeto, histórias e trajetórias afetivas de mulheres negras. Outra coisa que eu queria pontuar dessa parte é que ela fala também de um rapaz que ela se relacionou e que ele começou a se afastar quando ela começou a assumir o cabelo crespo, e no qual ela se sentia feia, né? Ela não gostava do cabelo curto, se sentia feia, e o então namorado começou a se afastar porque ele não gostava desse cabelo crespo. Que é outra imposição também, né? Essa imposição do embranquecimento da estética da mulher negra. Que você também passou por isso, né? uhum, bastante. Essa história é bem interessante. Eu não lembro se eu pontuei isso, mas o namorado, ele era um homem de classe média alta, Sim. socialmente lido como branco. Então, foi uma das coisas que eu conversei com ela. Eu tinha muito isso, né? De conversar com ela. Assim, depois de ouvir tudo, eu conversava, tentava escurecer alguns fatos. Olha, isso aqui que você me falou, deixa eu te explicar. Isso acontece por causa disso, disso, disso. Não se olhe no espelho se odiando. Não faz isso com você. Isso aí é fruto. E aí eu começava a explicar sobre o racismo, sobre o machismo, sobre a sociedade que a gente vive, para que elas pudessem entender que não era culpa delas. Não era culpa do Exato. que ela via refletido no espelho. Pelo contrário, é culpa dessa sociedade que não aprendeu a nos ler do jeito que deveria nos ler. Não consegue Perfeito. decifrar as notas musicais dos nossos traços, não consegue perceber a beleza que existe na nossa existência, na diferença na nossa diversidade. Então, eu fazia esse exercício de tentar explicar, né, sobre isso. Eu falava, será que não está na hora de você começar a se olhar com mais amor e entender que o problema dele se afastar é que você, não foi você que fez isso, mas sim ele. Não é o momento de você se afastar de vez de pessoas que pensam assim de você, porque elas não te merecem. Elas não te merecem. Vai esperar você botar uma trança no cabelo, vai esperar você fazer alisamento de novo para que ele ache que você é ideal para estar com ele. Então, foi uma das coisas que me marcou muito, mas que eu também já vivi em relacionamentos com homens pretos, inclusive. Né? De tipo, Nossa. ai, não tem cabelo não, bota pelo menos o turbante, porque tá meio estranho, tá meio assim.
bota uma trança. Aí que eu comecei a pensar, pelo amor de Deus, não dá não. Meu Muito Deus, confuso. ver uma preta linda dessa e falar uma coisa dessa só pode ser maluco. Olha, pois é. Mas então é uma coisa muito que ainda também a gente precisa, né? Descolonizar os nossos olhares em relação às nossas estéticas. E aí depois dessa história vem a Dandalunda, que é também, pra mim, uma das histórias assim mais. É muito tocante a história dela, até me emociona em falar. Porque é uma mulher que batalhou por ter o direito de maternar, mesmo sendo mãe solo, que tentou fazer, que tentou não, que fez psicologia na UFBA e passava humilhações dentro da própria academia, dentro do próprio curso de psicologia, chegando a ouvir de uma professora o que é que você veio, o que é que você está fazendo aqui, menina, né? Como se ela realmente não tivesse nenhum escopo, nenhuma subjetividade, nenhuma humanidade no próprio curso de psicologia. Então penso que profissionais são esses que estão sendo formados, que dentro desse, que deveria ser um dos cursos mais humanizados, acontece episódios de humilhação e desumanização. Na verdade, Com certeza. E é por isso que é importante, né, a gente enfatizar a busca de pessoas pretas por profissionais pretos, que vão entender de sim, fato as suas pautas. exato. Dentro da psicologia, isso ainda era um divisor de águas, porque eles achavam que não existiam diferenças, né, no procedimento, nos métodos a serem utilizados em pessoas brancas e em pessoas pretas. Não tinha por que diferenciar o tratamento, né? Inclusive, meu psicólogo comentou até uma vez comigo sobre isso, que o quanto é difícil dentro da academia convencer os professores que é importante sim trazer a pauta racial como um diferencial no tratamento. Exato. E aí, eu imagino que na época de Dandalunda, essa questão nem existia, né? Nem se falava disso, nem se pensava nas especificidades das pessoas pretas, que o nosso emocional ele é afetado de outras maneiras, por diferentes camadas, que a gente é preto todos os dias. Isso me lembra até uma discussão recente que teve no meu aniversário, de uma pessoa que queria participar do meu aniversário e tal, mas era uma pessoa branca que acredita em racismo reverso. E aí, Eu meio já que tô rindo antes já. Conte. fez uma pergunta no meu aniversário. E aí a discussão foi tipo, mas vem cá, você vai ficar falando de racismo no dia do seu aniversário? Claro, eu vou falar de racismo. Eu falo de racismo quando eu olho no espelho. Eu falo de racismo quando eu vou no banheiro. Até porque eu sou preta 24 horas por dia. Quando eu falo, Exatamente. ai, isso me lembrou, né, essa questão do quanto as pessoas, a gente precisa estar sempre educando as pessoas, Sim, explicando que a nossa pauta é diferente, sim, que nós temos questões específicas, sim, porque a gente lida com um sistema que nos atinge a cada segundo. Olha os dados, gente, quantas pessoas pretas a cada minuto. Então, dentro da psicologia, eu imagino que tenha sido muito difícil para a Iranda Lunda ter que lidar, até que ela pensou em desistir várias vezes, né? Ela fez várias formações, né? Psicologia, filosofia, sociologia. Eu falei, gente, imagina só o quanto também é instável, né, esse lugar de não ter dentro da própria academia. E para mim foi muito chocante dentro do próprio curso de psicologia a pessoa passar por uma questão tão, tão chocante como essa, né? Porque isso realmente é chocante mesmo, a vídeo profissional de psicologia, coisas dessa natureza. E aí, como a gente só tem mais 12 minutos de live, vamos pincelar a Zumbaranda, que é incrível a história dela também, que é uma senhora que mora sozinha, 70, ela tem quantos anos mesmo? 72, 75 na época que você entrevistou. 75 anos. E aí você faz paralelo dela com o de Jerusa, né? Que é daquele curta-metragem, O Dia de Jerusa, que é um curta-metragem incrível. Só que ao contrário de Jerusa, ela é festeira, ela não é caseira. Ela tá realmente ali aproveitando as festas de cachoeira e falando, né, que realmente prefere ficar sozinha para não ter que filho nenhum nem neto nenhum meter o bedelho na vida dela. Mas Mara, isso também reflete uma outra face da moeda, que também é essa solidão quando se chega à terceira idade, né?
E de fato, nas entrelinhas, quando ela fala, venha conversar mais vezes comigo, aí você pergunta, por quê? Você se sente só ela? Oxe, tá maluca? De onde você tirou isso? Então, nas entrelinhas, a gente consegue ver também essa face da solidão, não é? Isso. E aí entra também a questão da mulher forte, né? Dela Exato. querer mostrar o tempo todo que não precisa de ninguém, quando na verdade precisa, sim. Precisa. Precisa, a gente, todos nós precisamos, gente. Eu não tô falando de alguém no sentido conjugal, não, pelo amor das deuses. Tô falando no sentido de ter, seja um amigo, seja uma Sim, amiga, exatamente. precisa sim ser ouvido. E aí, ela sempre foi uma pessoa que eu sou apaixonada. Já conhecia, não conhecia a história, porque ela não abria mesmo a história dela. É uma pessoa desaforadíssima, a minha paixão. Mas ouvir a história dela, quando ela aceitou falar, você vai escrever? Vai escrever um livro? Eu falei, é um livro, mas eu não vou. Ah, é um livro que eu trabalho de conclusão de curso. E que eu vou ficar gastando minha voz à toa? Você não vai publicar aqui Muito falando, bom. e contando as coisas pra você não publicar? Eu quero e quero com minha foto. Eu falei, Olha só. E ela saiu até em um filme também, não foi? pense, é procurada, ali é cotada. Mas, Muito. enfim, foi uma das histórias assim que eu já tava louca pra contar. Falei, não, eu quero que. Porque teve uma outra coisa também que eu brinquei no livro de trazer pessoas com idades diferentes e com condições Sim, sociais diferentes, para mostrar que, de um modo ou de outro, o racismo, o machismo e todas as intersecções, elas cruzam a vida dessas mulheres também. Independente exatamente. de qual status elas ocupem, de qual idade elas têm. Então a ideia também foi essa, fazer uma brincadeira com questão de idade, de mostrar que são idades diferentes, gerações diferentes, mas que vivem questões que se encontram em algum momento na avenida. Total. Então, é, teve muito essa perspectiva de olhar. E na história de Zumbaranda a gente vê isso, né? Uma mulher que tenta mostrar o tempo todo que é forte, que tenta mostrar o Isso. tempo todo que não precisa de Pensa autossuficiente. para justificar exatamente essa coisa da sociedade, do que fizeram com ela, né? De ser uma mulher só. Então, são histórias que eu aprendi muito, Lucas. Histórias que me marcaram muito. Muito, muito, muito. Até hoje. Não, sem dúvida. Aí você própria coloca, né? Quando você fala que você é um recorte de cada uma delas, né? Da força de uma, da sensibilidade de outra. E de fato é muito identificável nesse livro a sua relação, porque a sua história também é, o que elas sofreram, você também sofreu de certa forma, isso também é permeado. E aí agora a gente chega na última parte do livro, que é onde você conta a sua própria história, né? E você fala que pode parecer narcisismo falar de si própria na sua pesquisa, mas eu achei um ato de coragem. É muito corajoso falar sobre si própria e de forma tão honesta, né, colocando todas as questões vulneráveis da sua história que começam, né, desde já do ambiente da sua casa e com essas falas, né, de sua avó, quando ela diz, por exemplo, já não basta ter nascido preta e ainda vou ter que aguentar mais preto na família. Isso não, que você disse, né, há um pouco tempo atrás. E toda essa questão, de fato, de auto-ódio e de contextos adversos, né? E um deles foi a questão da educação, porque você estudou em escolas públicas, onde todas as pessoas falavam que o ensino não era muito bom e você não tinha direito à aula de português, mas tinha um sonho de ser jornalista. Quantos nãos que você realmente driblou e deu uma rasteira na sua vida para hoje ser que você é essa jornalista que é uma referência para todos nós, sobretudo aos meus amigos que são da área da comunicação. Ver você na televisão hoje é uma coisa, um motivo de felicidade, um motivo de alegria e um motivo de esperança para a gente. E como é que você analisa essa sua trajetória de tantos nãos em retrospecto para esse lugar que hoje você conseguiu alcançar? Né? Opa, Na festa literária, lá em Cajazeiro. deu uma travadinha. Pronto, agora voltou. Então, pronto. Na Flim, onde você comprou o livro, Sim. um jovem de 14 anos me fez a seguinte pergunta. Eu fiquei chocada com a pergunta dele. Se você, a Luana de hoje, diria o que para a Luana de 14 anos? O que é que você Exato. mudaria na Pego sua essa vida? frase dele agora te faço essa pergunta.
Muito boa. Nossa, Aí velho, eu tinha aprendido com ele. eu fiquei, caramba, o que eu mudaria no meu percurso? Eu falei pra ele, olha, sinceramente, eu mudaria o percurso todo. Só que eu não tive tempo de pensar nisso, nessa possibilidade. Até porque eu não tive tempo de ter medo. Sim. Então, quando batia a sensação de sentir medo, eu lembrava que eu precisava me reerguer, eu precisava sobreviver, porque eu queria algo mais. E mesmo que as oportunidades não chegassem na minha porta, eu precisava abrir as minhas próprias portas e criar as minhas oportunidades. Então, eu não tive tempo para pensar o que, é que eu poderia mudar aqui no percurso, porque eu só estava seguindo em frente. Seguindo em frente, olhar para trás só para pedir a benção a meus mais velhos e continuar seguindo. Então, eu não mudar. Se pudesse hoje, a Luana de hoje, com mais tempo, com mais maturidade, com um pouco mais de conhecimento e de experiência, se pudesse mudar agora, mudaria um pouco o percurso todo, o trajeto todo, para não precisar casar aos 16 anos, muito nova, para não precisar ter que me ver em vários momentos tendo que escolher entre continuar estudando ou trabalhar. Eu precisava trabalhar para bancar meu aluguel. Então, eu mudaria, tentaria mudar essa fase de não ter vivido a minha adolescência, de ter sido adultizada muito cedo e de não ter vivido coisas da minha vida que eu gostaria de ter vivido. Então, eu falei isso pra ele, eu lembro da resposta que eu dei. Então, quando eu olho, quando eu releio hoje na Contramão do Afeto, sempre quando eu quero relembrar alguma coisa ou me conectar novamente com alguma lembrança, eu faço muito esse exercício de pensar, poxa, olha onde eu cheguei. Inclusive, a dona da editora Carol, da Pinaúna, ela me ligou recentemente falando que a gente precisava imprimir mais livros, porque as editoras estavam pedindo, já tinha acabado em algumas das lojas e tal, e a galera estava pedindo e tal. E aí ela me perguntou: você quer mudar alguma coisa no seu livro? Dá tempo, já que a gente vai reimprimir. Aí eu falei: eu preciso mudar o pós-fácil. Porque no pós-fácil eu deixo muito claro que a vida das mulheres segue. Só que Exato. quando eu escrevi o pós-fácil, até hoje, que foi no ano passado que eu escrevi esse pós-fácil, muita coisa na minha vida mudou e eu preciso compartilhar isso. Eu Uau. preciso mostrar o que mudou. O que eu aprendi daquele pós-fácil, do primeiro pós-fácil para cá. Eu preciso de um outro pós-fácil. Esse que eu tenho é o primeiro, né? É o primeiro. Então, se Mas já aconteceu tanta coisa, imagina nesse período de tempo que tem acontecido muito mais. coisa mudou. Quando eu leio o pós-fácil, eu falo, gente, eu preciso escrever um novo pós-fácil, porque muita coisa mudou. Eu já faz tempo que eu não estou mais no mesmo lugar. É como se a cada dia existisse uma nova Luana. Eu estivesse num outro lugar, num outro estado. Então, falei, gente, eu preciso compartilhar isso. Então, eu vou ter que ficar publicando esse livro o tempo todo, republicando, republicando, porque todo ano um pós-fácil. Acho que é best-seller que fala, né? Pois e muita coisa mudou na vida das entrevistadas também, né? Tem muita coisa que eu gostaria de atualizar, mas eu fico, não, a história é até aí mesmo, a história delas já abusei demais. Mas a história delas é isso aí que as pessoas precisam saber, até que elas se mostrem para o mundo do jeito que quiserem se mostrar. Minha parte com elas, acho que eu já abusei demais. Agora e eu? Que esse é um Ex- compromisso, tanto é que foi por isso que eu escrevi a minha história, porque eu me senti culpada por ter feito com que essas mulheres mergulhassem com profundidade dentro das suas histórias, da sua intimidade, das suas dores, enquanto eu fiquei só escrevendo. E a minha história, eu não vou fazer esse mergulho também? Então foi uma forma de retribuir essa abertura e confiança delas por mim. E foi contar a minha história, mergulhar. Tanto é que eu escrevi um pouco da minha história em uma semana, faltando uma semana para entregar o trabalho. Não existia essa ideia de escrever a minha história. Sim. Isso aí eu nos últimos segundos, assim, do trabalho, eu falei, não, eu preciso trazer a minha história. Tanto é que alguns amigos que leram comentaram, você ocultou muita coisa, tem muita coisa que você ocultou. Falei, eu ocultei porque eu não consegui. Foram coisas Bom, que eu não... se já é muito pesado o que você compartilhou, então não consigo nem imaginar o que você ocultou. E a Pois é, questão que eu acho assim, bonita, bonita mesmo, acho que a palavra é bonita, é o quanto que mulheres, todos, claro, eu me senti muito inspirado quando eu dei o seu relato. Mas eu imagino que para uma mulher, sobretudo para uma mulher negra, ler o que você escreveu e te ver onde você está hoje, é uma coisa muito simbólica.
E até você compartilha coisas de família. E eu queria te perguntar, né? Você coloca no livro que detestava as reuniões familiares, que havia um desdém evidente em relação à sua pessoa. E aí eu pergunto, como a sua família te olha hoje nessa outra posição, né? Olha, é engraçado que muita coisa mudou literalmente, né? Hoje houve um distanciamento muito grande, né? Um incômodo muito grande. Então, hoje são poucas pessoas da minha família que eu mantenho uma relação. Outras eu realmente preferi manter distância, né? Tem pessoas até que eu cito no livro que magoou muito, assim, desejou muito, acreditou muito que eu seria só mais uma nas estatísticas, mais uma menina que engravidou cedo, que casou cedo, engravidou cedo. Eu nunca engravidei, viu, gente? Mas a expectativa é essa, né? Olha o contexto em que eu vivia. Saí de casa aos 15 anos, casei aos 16, já estava ali numa vida de casada com uma pessoa que era 16 anos mais velha que eu, ou seja, uma pessoa muito mais velha na época, com uma outra estrutura de vida, tendo que trabalhar, tendo que estudar. Como é que essa menina vai conseguir se manter? Não vai conseguir se manter. Então, era aquela coisa de jogar a toalha mesmo e dizer: você não vai para lugar nenhum. Eu via muito isso. Você não vai para lugar nenhum. E eu acho E que que foi isso. culminou numa depressão, né, Lu? Isso. Foi muito difícil. E aí, quando eu resolvo dar a volta por cima, vim embora para Salvador, mudar minha trajetória toda, aí o bicho pegou, né? Porque a família teve que ver que em pouco tempo eu consegui me reerguer. Aí veio o convite da TV Bahia para compor o time de repórteres do nada lá. Eu, como assim? E aí a vida fez assim, ó. Como é que eu não vou acreditar em que senhorixá, meu irmão? Como é que eu não vou acreditar em ancestralidade? Eu sou prova viva da ancestralidade. Eu sou a prova viva de que existe um panteão inteiro aqui me protegendo. Não tem como. Não tem como. A minha trajetória é uma trajetória que eu olho e digo: caramba, onde é que eu tô? O que é que eu tô fazendo aqui? Que lindo, isso me emociona muito. Que bom que você pode dizer isso hoje, né, Lu? É muito forte. Até pra mim, eu fico, tem horas que eu fico, caraca, o que tá acontecendo na minha vida? Teve uma vez que eu comentei, Lu, com um amigo, eu acho que eu vou morrer cedo, aí a vida tá meio que acelerando as coisas assim pra mim, tá me dando Show, oportunidade, show, show, mulher, tá se agorando? Esquece isso! né? E conseguiu dar a volta por cima, até entender que existe uma força maior que nos Sim. protege, nossos ancestrais, existe a aldeia aí dos orixás, dos inquices, para quem acredita como eu, que nunca desamparou mesmo, e é surreal, assim. Não só essa força ancestral e divina, mas também o resultado do seu trabalho, que foi muito árduo, né? Você, durante a sua graduação, você inclusive teve que parar para viajar e trabalhar em Eu moro assessorias. em Então casa, tiveram muitas idas e vindas, né? era loucura. Morava em Feira de Santana, tinha aula, tipo, só tinha folga uma vez na semana, então, para eu conseguir assistir uma aula, eu nunca vou esquecer que eu estava já no último semestre, quando eu me mudei para feira, precisei me mudar a trabalho, porque eu precisava ganhar um pouco mais, né? E aí consegui esse emprego, só que eu ficava entre Feira e Salvador, porque eu era contratada da Assembleia Legislativa. Então eu trabalhava no gabinete em Feira e aqui em Salvador. Então, que tempo eu tinha para estudar? Aí eu me recordo que um amigo meu, que é meu melhor amigo que estudava comigo, falou com o professor: ela não pode perder nessa disciplina. Dá um jeito de ajudar, ela só está trabalhando porque ela precisa. Ela queria estar conseguindo acompanhar as aulas, ela não está conseguindo. Eu estou passando toda a disciplina para ela, todas as atividades, mas ela não consegue vir para cá. Não consegue. E aí? Ela não pode ter a vida dela atrasada. Ela precisa se formar. E aí eu lembro que quando eu consegui assistir a aula do professor, eu falei com ele, fui tentar me justificar, sabia que estava cheio de faltas, sabia que eu ia perder aquela disciplina. Mas fui desabafar com ele para explicar como é que estava a minha situação e tal. Antes de eu abrir a boca, ele olhou para mim e falou: como é que tá lá o trabalho? Você tá gostando, pelo menos? Aí eu falei: tô. Ele: eu sei como deve ser difícil para uma mulher preta como você, com a sua trajetória, ter que lidar, ainda manter, além de trabalhar, manter casa, ainda manter curso. Fique tranquilo, agora eu só vou cobrar de você um artigo pra lá de babadeiro, tá? Você vai me abafa o caso, você vai me entregar um artigo que nenhum de seus colegas vão me entregar, porque é só você que vai fazer isso. Tá? Mas eu preciso que esse artigo seja maravilhoso para eu dar um jeito de lhe aprovar, para eu justificar.
E aproveita e já conte a sua história também nesse artigo para poder justificar porque é que eu estou fazendo isso. Mas você não vai perder por causa disso. Você não vai mesmo. Você fez todos esses anos, 4 anos. Ô, Que Lorena, bom, né? ele é professor de ciências sociais, professor de É, política. eu ia justamente falar isso, que tem uma cachoeirana aqui, de primeiro É, escalão, Lorena em Fé, ele parabenizando, né? Falando, Luana, fico feliz em ver sua evolução, tenho muito orgulho, que massa. Lorena aí, a fundadora do Afrodengo, um canal super importante, né? Para os afetos pretos. E falando em afeto, também tem um super fã aqui seu, não sei se você o conhece, ele mandou uns corações, o nome dele é Pedro Almeida. Você conhece esse fã? Quem será? E aí, aproveitando esse gancho, eu vou fazer a nossa última pergunta. Eu poderia ficar horas conversando contigo. Que papo bom, que papo incrível. Mas a gente já chegou a hora de live para fechar. Eu queria perguntar: você passou por esse processo de contramão do afeto. Você sente que hoje você está sendo acariciada pelas mãos do afeto? muito, Axé. muito. Às vezes eu fico até pensando, será que eu mereço isso mesmo? Pois eu mereço. Sim, claro que eu mereço. Ao amor das deusas, mereço. E muito mais. E eu espero que todas as mulheres negras consigam, em algum momento da vida, viver essa experiência. Sabe? Essa experiência do cuidado, essa experiência de alguém que olha e diz: tô aqui para cuidar. A gente tem que ser cuidada assim, tá? A gente se cuida, mas a gente também merece ser cuidada, ser mimada, tá? A gente merece ser dengada. A gente merece sim. Exatamente. Mas eu Exatamente. cheguei no patamar da minha vida que eu tô muito feliz em todos os sentidos, de amizade, de companheiro, né, Pedro? Ah. É E eu importante a gente marcar os nossos afetos, né, Lu? E a gente merece, Lu, a gente merece conhecer o amor na sua forma mais bonita. Claro que sem tanto romantismo, acredito com o Sim. pé no chão, entendendo que temos as nossas diferenças, sim, respeitando o outro, a outra. A gente precisa entender que o outro existe independente da gente, sobretudo, né? E que a gente só precisa trocar mesmo, porque para mim é isso que a prática Ubuntu conta, né? Eu sou porque nós somos, então é isso, é viver em comunidade, é entender que somos uma comunidade, que a gente precisa se acolher, acolher o que o outro sente também, entender que não só eu, no caso eu que sou uma mulher que tem um relacionamento hétero, entender que embora eu seja uma mulher negra ferida, uma mulher negra marcada pelas violências de raça, de gênero, eu também, ele também vive, né, por ser um homem preto, um homem que é abordado o tempo todo pela polícia, um homem que está sempre na mira da arma, né, do Estado. Então, entender as nossas especificidades, respeitar, acolher, eu acho que é assim que a gente precisa cuidar dos nossos dengos, né, dos nossos afrodengos, né, Lorena? Com vocês, senhoras e senhores, Luana Souza, autora desse livro espetacular, Na Contramão do Afeto, que está disponível nas livrarias, disponível em Amazon, no site da Editora Pinaúna. Fiz a resenha, quem ainda não leu, vai lá na minha coluna do Portal Guia Negra para ler essa resenha. Que bom, fico super feliz quando vocês falam, quando o feedback é esse. Que amor. Obrigado por conceder essa entrevista, Lu. Quanta sabedoria. Eu ainda tinha milhares de perguntas para fazer, mas eu vou deixar que os leitores também provem um pouco do que a gente não tematizou aqui, porque ainda tem outras e outras camadas desse livro. E quero desejar que a sua trajetória continue sendo de sucesso, de muito amor, de muita festa, que a gente se reencontre mais vezes. Amei te encontrar no São João. Eu tava numa outra dimensão no São João, quebrando e amassando e curtindo tudo, mas foi ótimo te encontrar e eu espero que a gente se encontre nas festas, nos caminhos profissionais e nos demais, tá bom? Muitíssimo obrigado. Você é maravilhoso, foi um prazer enorme te conhecer. Desde aquele dia ali no Conversa Preta, você recitando. Nossa, o coração já falou: quem é esse menino, gente? Pelo amor de Deus, para conhecer. Isso é incrível, espero que a gente se encontre, viu? Lá vem aí a Boa Morte, tem muitas festas aí no calendário de cachoeira, viu? Então, ó, se organize. Vamos fazer Obrigada. acontecer. E agradeço também a cada um e cada uma que participou, que enviou comentário. Foram muitos comentários, não deu para ler todos. Mas fiquem aí. Um beijo.
leiam a resenha, comprem um livro e coloquem aqui quem vocês querem que eu entreviste, quais livros vocês querem ver tematizando aqui, para a gente continuar fazendo essa troca. Se cuidem e até a próxima. Beijo, Lu!